Então, vamos dar início ao nosso estudo bíblico hoje, Atos dos Apóstolos, tá bom? Capítulo de número 2. Hoje nós vamos ver um assunto bem interessante, bem curioso, bem procurado até mesmo entre tantas pessoas, e que fala a respeito da atuação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo e aí como é que foi a formação aí dos primeiros discípulos, como é que tudo isso aconteceu lá no cenáculo, enfim, como foi a reação dos discípulos quando eles receberam pela primeira vez o impacto do Espírito Santo sobre a vida deles, tá bom? Então tá, deixa eu dar início aqui então, lembrando que hoje é dia 23 de junho de 2020, exatamente 8 horas da noite, quando nós ministramos nossos estudos bíblicos. Então tá, então vamos lá, Atos dos Apóstolos capítulo 2, seja bem-vindo. Então, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, esse estudo bíblico aqui, que muito procurado por muitas pessoas e muito pesquisado até mesmo, um assunto assim bem comentado no meio da igreja de hoje, né, da igreja moderna, vamos chamar assim. Atos dos Apóstolos, então, é um assunto muito interessante, principalmente aqui o capítulo 2, que é um capítulo que chama muita atenção de muitas pessoas. E quando a gente começa a ler ali a respeito das obras do Espírito Santo, e como muitos chamam, muitos dizem, se Atos dos Apóstolos não tivesse esse nome, poderia ser até chamado de Atos do Espírito Santo, porque foi uma atuação muito grande do Espírito Santo, né? O impacto ali que ele causou no meio daquelas pessoas, onde tudo estava começando, porém, de uma forma ali muito forte, algo poderoso aconteceu naquele tempo e ficou marcado na vida das pessoas, tanto as pessoas que participaram, como também nas nossas vidas hoje, nós que lemos hoje Atos dos Apóstolos, e nós podemos ter isso como base para as nossas vidas, tá bom? Então os apóstolos, eles começaram a converter as primeiras pessoas, os primeiros cristãos, primeiras pessoas ali ao cristianismo, e Atos, então, ele se tornou um livro bem legal, bem interessante, para nós sabermos ali como é que surgiu a primeira atuação do Espírito Santo, também como é que surgiram os primeiros cristãos. E em Atos, não especificamente no capítulo 2, mas em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui como é que os discípulos, aliás, como é que os apóstolos começaram a ser chamados de cristãos, então, tá bom? Então tá. E o derramamento do Espírito Santo, então, ele foi um relato ali em Atos capítulo 2, mas já é algo que não era novidade. Os conhecedores ali das escrituras da época, né, poderiam até entender isso, que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente vai estar lendo um pouquinho sobre isso também. Então o Atos teve ali essa profecia dada pelos antigos, pelos profetas antigos, por exemplo, sobre o poder de realizar sinais e prodígios, também foi profetizado já lá no Antigo Testamento, antes que viesse a acontecer. E nós podemos ver também referências sobre isso, né, em um pequeno livro escrito ali por Joel. Joel capítulo 2, por exemplo, no versículo 28, quando se faz menção a respeito do dia do Senhor, ele diz assim, olha, Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim, eu vou ler na revista, aliás, na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Só para você ter ideia, e diz assim, olha só, o Senhor diz ao seu povo, depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os velhos sonharão e os moços terão visões, até sobre os escravos, ou sobre os servos, talvez como diz assim a sua tradução, e até sobre os escravos e as escravas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Então olha só, então a gente percebe que algo que já havia sido sim profetizado, tá bom? Então uma curiosidade bíblica também, aliás uma outra curiosidade bíblica, porque em Atos a gente encontra aí várias curiosidades bíblicas, né? Então a gente pode perceber que Atos 2 é chamado também, né? Ali coincide com a festa de Pentecostes e é chamado, não sei se você sabe que Pentecostes no grego é chamado como festa das semanas também, tá bom? Mas poucas pessoas elas sabem disso, e elas comentam até mesmo como se fosse Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E na verdade Pentecostes era uma festa que acontecia e que estava acontecendo bem na época e coincidiu com a descida do Espírito Santo, que eu creio que foi mais algo assim programado por Deus também, porque nações estavam ali e era uma oportunidade para que o evangelho fosse propagado e fosse anunciado ali de uma forma evangelística. Bem no dia da festa, ali houve o derramamento, né? E pessoas puderam ser evangelizadas dessa forma, tá bom? Então tá. Então Pentecostes era, para você ter ideia, a quarta festa do calendário judaico, porque eles tinham ali algumas festas que eram assim, bem importantes entre os judeus, tá bom?
e era ali celebrado depois da Páscoa, também pães asmos e também a festa das primícias. Era celebrado ali a festa do Pentecostes, ou o dia do Pentecostes, como alguns falaram dia por causa do derramamento, né? Mas era chamada festa porque era celebrada por vários dias, não simplesmente por um dia só, tá bom? Então essa festa do Pentecostes aí, ela acontecia quando? Ela acontecia ali 50 dias depois da festa das primícias, era uma sequência ali. E a curiosidade bíblica é que sobre as festas judaicas, é que a festa das primícias ela foi comparada também à festa ao dia, né, da ressurreição de Cristo. Por exemplo, quando nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, lembrando que eu estou lendo na nova tradução, aliás, da linguagem de hoje, tá bom? 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 23, está escrito assim: porém cada um será ressuscitado por sua vez, Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando Ele vier, tá bom? Então nós podemos ler também em Êxodo capítulo de número 23 e no versículo 16 está escrito assim: comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher e plantarem. Comemorem a festa das barracas e no outono, quando vocês colherem as uvas, as frutas dos pomares, ou seja, quando vocês fizerem essa colheita e essa busca aí das frutas, tá bom? Então era a festa aí que marcava então o início da colheita do trigo, como a gente pode ver em alguns estudos de tradição, né, dos judeus, e por muitos estudiosos até mesmo, eles acabam comentando que o fato narrado ali em Atos capítulo de número 2, ele marca até mesmo o início da igreja cristã. Alguns declaram até mesmo que a igreja, ela começou justamente aí. Por quê? Porque fala a respeito ali da atuação do Espírito Santo, e fala também em Atos capítulo 2, porque o ministério que nós vivemos hoje é um ministério, como nós sempre falamos aqui na igreja, o ministério da reconciliação, onde o Espírito Santo ele está atuando, ele está reconciliando a igreja com Deus, né? Por causa da ira lá atrás, né? Não vou voltar nesse assunto, mas por causa da ira lá do pecado do Jardim do Éden, então houve essa ira de Deus sobre o homem. Então Jesus veio apaziguando a situação, o Espírito Santo veio reconciliando e convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o início, então, a partir do momento que se iniciou o ministério do Espírito Santo sobre a terra, sobre as nossas vidas, então se dá início à igreja, como muitos até acabam comentando. Uns creem que a partir de Jesus, outros creem que a partir do Espírito Santo. A questão é que a igreja ela foi formada, essa é a questão, não foge da essência, né? Um crê de uma forma, outro de outra, mas não foge da essência. A essência é a mesma, a igreja foi formada e é adornada, ela é preparada por Espírito Santo até o dia que o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, tá bom? Então no versículo 2 até nós podemos encontrar sobre um som. Também há muitos comentários a respeito desse som. O que seria esse som, né? Como que de um vento, e o vento impetuoso. Então nós entendemos que ao lermos sobre Atos, no capítulo de número 2, ali no versículo de número 2, sobre um som, né? Como que de um vento impetuoso, o autor ali provavelmente ele tenta mostrar, né? Ele mostrou ali que foi algo semelhante, né? Algo meio parecido, como que o de um vento impetuoso, né? Não foi algo ali, um vento literal, o vento soprou, mas como que de um vento impetuoso? Então foi uma comparação, uma analogia, né? Então no versículo seguinte, após ele estar comentando sobre isso, né? Ele ter narrado sobre isso, então provavelmente os que estavam ali, eles tenham até mesmo dirigido ao templo. Se imagina isso, por quê? Porque era muito comum essa prática aí, né? Então muitos comentam a respeito dessa probabilidade, né? De eles terem ido ao templo e eles terem ali dirigido, né? Ou testemunhado esse feito aí a algumas pessoas que eles já puderam ter ali como testemunha, tá bom? Então ao mencionar ali que todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos que estavam no cenáculo, porque um grupo muito maior estavam buscando, tá bom? Mas ali apenas 120 pessoas, elas tiveram a paciência de esperar na busca e realmente foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: todos, né, todos que estavam ali no cenáculo, né, todos foram ou ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com
o poder que o Espírito dava a cada pessoa, dos que foram cheios, claro. Então Lucas, provavelmente que seja o autor desse livro, nós imaginamos que tenha sido Lucas, claro, ele está se referindo ali a uma experiência até então que se repetiu ali por várias vezes a respeito do fato de ser cheio do Espírito Santo, né? Como a gente pode ver durante a leitura de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, eu vou te passar várias referências. Olha, Atos capítulo 4, versículos do 8 ao 31 fala sobre isso. Atos capítulo 6, versículos do 3 ao 5 também fala sobre isso. Atos capítulo 7, versículo 55, Atos capítulo 9, versículo 17 e Atos capítulo 13, versículo 9 e também no versículo 52 também fala sobre esse assunto. Então, várias passagens na Bíblia a gente pode encontrar exatamente esse momento em que pessoas foram cheias do Espírito Santo, né, e tiveram essa atuação, foram impactadas ali pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Então a gente passeando ali por livro dos Atos dos Apóstolos é assim bem comum também. Lá, através do apóstolo Paulo, do ministério de Paulo, a gente vai encontrar também casos assim, dessa forma, dessa natureza, tá bom? Então tá, várias pessoas já chegaram aqui conosco, né? Irmã Maria Lúcia também, irmã Maria Antônia e também mais algumas pessoas aqui, tá bom? Que não entraram diretamente aqui com a gente, mas simplesmente passaram por aqui. A gente pode ver aí que algumas pessoas estão se achegando aqui juntamente conosco, tá bom? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então vamos voltar aqui para o estudo de Atos, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui meu retorno. Vamos voltar aqui então para o estudo de Atos, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui no rodapé, deixa na barra aí de comentário, que até o final desse estudo a gente está comentando, a gente vai estar batendo papo, tá bom? A gente vai estar falando sobre esse assunto ou sobre o comentário que você deixar postado aí, tá bom? Então tá. Então nessa ocasião, o que nós podemos entender de Atos capítulo de número 2? Deixa eu fazer uma observação. Irmãos, às vezes algumas pessoas elas têm dificuldade de entender como é que é formada a igreja, tá? Como é que foi a formação da igreja. A igreja começou formando assim, juntando aqui, juntando ali. Então, quando a gente está fazendo um estudo relacionado à formação, à base da igreja, muitas pessoas que não participam acabam, infelizmente, não tendo resposta para quando alguém perguntar. Por exemplo, quando alguém perguntar: os protestantes vieram de não sei de onde. Igrejas evangélicas vieram de tal lugar. A pessoa, infelizmente, acaba acreditando nisso porque não tem base bíblica, porque não acompanha o estudo muitas vezes igual a esse. Então, quando alguém vier fazer algum comentário, eu vou dizer: olha, lá no YouTube tem um estudo lá, o pastor ele falou tempo atrás sobre esse assunto, então vai lá porque lá está escrito sobre isso, tá bom? Então fala assim, porque nós precisamos aprender, crescer na graça e no conhecimento. Então, quando nós temos oportunidade, nós precisamos abraçar as oportunidades que nós temos, porque pode ser que as oportunidades sejam tiradas um dia de nós. Olha, hoje, por exemplo, não podemos ter cultos abertos, para você ter ideia. Então, disso para, por exemplo, a proibição ela acontecer, é um passo. Então, irmãos, e se hoje, por exemplo, nós pararmos de cultuar, por exemplo, nas casas, e até mesmo nesses momentos de transmissão, a gente for impedido de estar realizando, e daí? Cada um vai ter que ficar com a informação que já recebeu, se é que já recebeu, né? Se é que não está fazendo outras coisas enquanto a gente está passando a informação. Então guarda a informação aí, irmãos, porque isso é muito importante, tá? Se Deus colocou no coração para a gente fazer, é porque é extremamente importante, é porque um dia com certeza alguém vai precisar. E eu espero, né, que quando a pessoa vai precisar, ela realmente tenha essa informação para que ela não pereça, tá bom? Então isso é muito sério. Então nessas ocasiões, voltando aqui, inúmeras pessoas elas acabaram se convertendo, né? Muitas pessoas elas se convertiam ao Senhor durante as pregações dos primeiros apóstolos, e ali a igreja foi formada dessa forma, tá bom? Começou, aliás, a formação dessa maneira. Então, Atos capítulo 2, versículo 4, então revela que eles falaram em outras línguas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito interessante e muito importante, principalmente quando algumas pessoas também, por falta de instrução, às vezes acaba misturando uma coisa com a outra e acaba não entendendo, na verdade, nem o que está escrito na palavra, né? E quando alguém vem perguntar a respeito de dons espirituais, primeira coisa que eu falo, antes da gente conversar sobre qualquer coisa, eu digo: leia 1 Coríntios capítulo 12, versículos... Aliás, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Aí depois que você ler esses 3 capítulos, a gente vai sentar para conversar, tá bom? Daí a gente conversa com a Bíblia aberta em cima daquilo que foi lido. Melhor coisa.
Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não tem esse tempo aqui com a gente, né, de estar batendo papo, e é um tempo muito precioso, tá bom? Algumas pessoas que nem são cristãs e algumas pessoas que nem são, muitas vezes da igreja local aqui, elas participam, tá bom? E muitas vezes nós próprios aqui que somos de casa, muitas vezes não participamos e acabamos deixando de lado, acabamos perdendo a oportunidade. E lembrando que a oportunidade ela passa uma vez só, né? E lembrando também que algumas pessoas comentaram para a gente estar ministrando sobre esse assunto de Atos, e eu não vi elas por aqui, né? não vi elas por aqui. Então, né, como a gente não fala para o vento, a gente fala para as pessoas que elas estão à disposição, tá bom? Então tá, Atos capítulo 2, versículo 4, então, diz que eles falaram em outras línguas, mas que línguas eram essas, né? Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele começa também falando a respeito de línguas, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas lá ele fala a respeito de dois tipos específicos de língua, né? Dos anjos e dos homens. Aqui é um propósito, porque lá tem um propósito específico para aquilo que ele estava falando. Aqui também tem um propósito específico para aquilo que está falando, tá bom? Eu não vou entrar nesse assunto porque 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 fala muito bem sobre isso. E fica aí uma liçãozinha de casa para você estar lendo, tá bom? Então tá. Então aqui diz que eles falavam, né, outras línguas, né, e que todas as outras pessoas pudessem compreender. Então aqui eles falavam o quê? Eles falavam língua dos homens. Aqui eles falavam língua dos homens, tá bom? E muitas pessoas comentam até, assim como Atos capítulo 2 e tal, aquela coisa, começa aquele reboliço, mas Atos capítulo 2 eles falavam língua dos homens. Eles falavam esse tipo de línguas, aqui sim. E olha só que interessante, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do Espírito, né, que dava a cada pessoa. Por exemplo, lá eles tinham essa festa de Pentecostes, eu vou te explicar o contexto. E então nessa festa aí várias nações estavam reunidas ali, tá bom? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre essas nações. E Deus usou esse momento para evangelizar esse grupo de pessoas, porque como estavam ali várias nações e os discípulos não falavam várias línguas, então o Espírito Santo direcionava aquilo que Pedro ministrava em cada língua de cada pessoa que estava ali. Então ele falava na língua dele, os galileus ali falavam na língua deles, mas cada pessoa entendia na sua própria língua, sem qualquer intérprete, mas o próprio Espírito Santo interpretava. Então esse tipo de língua que era falado aqui, tá bom? É sobre isso exatamente. Então logo que nos primeiros versículos aqui de Atos capítulo 2, nós encontramos aqui, querido, a descida do Espírito Santo também, né? No dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, descida do Espírito Santo, não é Pentecostes, tá bom? Tem até igrejas que tem nome de pentecostal, eu acho até estranho, né? Porque Pentecostes é a festa, não tem relação nenhuma com o Espírito Santo, simplesmente coincidiu com a descida do Espírito Santo, tá bom? Então tá. Então, no dia de Pentecostes, uma das festas judaicas, né, estabelecida ali conforme o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículos do 9 ao 11, eu vou ler junto com você, tá bom? Deuteronômio, capítulo 16, versículos do 9 ao 11, eu vou ler com você. Está escrito assim, olha: 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, versículo 10, comemorem a festa da colheita, e em honra ao Senhor, o nosso Deus, e ofereçam a Ele e o que quiserem, ou seja, a quantidade, oferta de cereais, isso que ele está querendo dizer, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês, porque oferta é assim, dízimo vem de 10ª parte, oferta é aquilo que vem no coração, isso que ele está dizendo, aquilo que vocês quiserem, aquilo que vocês sentirem, foram abençoados muito, bom, se sentem muito gratos, então ofertem muitos. Mas olha que está escrito aqui, versículo 11, e na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Ou seja, então quem escolhe o lugar para adoração, irmãos? Quem? Deus. Nós já comentamos várias vezes sobre essa questão. Deus escolhe o lugar, muitas vezes Deus marca encontro conosco no lugar que Ele muitas vezes determina, tá bom? Então tá. E todos deverão festejar-se e se alegrar. E vocês e os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e também os levitas e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Ou seja, milhares de anos até então, antes, né, do derramamento do Espírito Santo, tudo isso já havia sido dito, já havia sido ministrado, já havia sido profetizado até mesmo, tá bom? Então,
vamos voltar aqui para o Espírito Santo, vamos voltar aqui para o Novo Testamento. Então nós entendemos então que até mesmo ao escrever ali sobre a descida do Espírito Santo, o escritor, ele revela que haviam várias nações, né? Como nós já comentamos, várias nações, vários grupos de pessoas ali de regiões diferenciadas. No versículo 5 de Atos capítulo 2, então, diz que haviam pessoas de todas as nações, né? E que existem ali até mesmo debaixo dos céus. No entanto, alguns estudiosos fazem os seguintes comentários, e até mesmo interessante, uma visão diferenciada. Alguns estudiosos comentam-se que refere a todas as nações alcançadas ali no Império Romano, né? Regiões ali conhecidas pelo grupo de Israel, pelos galileus ali, pelos judeus. E não literalmente ali todas do planeta, mas aquelas que eles conheciam, né? Isso não significa, né, que é algo assim, que é uma inverdade, claro que não. Mas todas as regiões, muitas vezes, pode ser também uma forma de expressão, uma maneira de se expressar do autor, segundo aquilo que eles conheciam naquela época, tá bom? Versículos 9 e 10 de Atos capítulo 2 diz assim: Nós somos pátria da Média, Etão, e da Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, do Ponto, e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Cirene, para você ter ideia, lembra do Cirineu? Cirineu não é nome, tá bom, irmãos? É o lugar de onde o camarada veio. Lembra? Porque se chama Simão Cirineu, aquele sujeito que ajudou Jesus a levar a cruz e tal, até o monte do Calvário. Então, ele foi constrangido ali pelos soldados romanos, porque Jesus estava pesado para Jesus. Então, Simão Cirineu ajudou Jesus a levar a cruz. Então, esse Simão, ele era de Cirene, por isso que de Simão Cirineu. Se fosse eu, por exemplo, seria um Paulo Sorocabano, mas aqui, por exemplo, é Simão Cirineu, porque ele era de Cirene. A Simão é lá de Cirene, lá, ele era Cirineu, tá bom? Então, alguns ali também, que são de Roma, né? Alguns de nós que são de Roma, ali eles comentando do grupo de pessoas que estavam ali, tá bom? Então, a gente pode ver vários grupos de pessoas de várias nações que estavam ali nessa descida do Espírito Santo, e que nesse momento aí que Deus, como eu já disse, aproveitou para evangelizar, para alcançar esse grupo de pessoas, né, que estavam ali através da maneira que o Espírito Santo transmitiu a palavra dessa forma ali criativa, levando ali, traduzindo a palavra a cada língua, a cada nação, conforme o Espírito Santo liberava ali sobre a vida de cada um deles. E isso foi até estranho para muitos, né, que disseram assim: mas como é que pode? Eles são galileus e eles falam a nossa língua. Mas só que todo mundo falava isso, né? Se, por exemplo, fosse algo natural, se os galileus falassem a língua da Mesopotâmia, por exemplo, né? Dos mesopotâmios. Agora, a questão não é essa. A questão é que ele falava a língua dos egípcios, falava a língua do outras nações, então de todas as nações, só que ao mesmo tempo. Então a palavra saía da boca dele de uma forma, mas chegava até os ouvidos das pessoas de uma outra maneira. Isso é que causou espanto para aquelas pessoas, tá bom? É isso que ele está dizendo. Então, os sinais ali do Espírito Santo, que era muito notório, né, serviam também para que as pessoas elas se voltassem, quando elas voltassem para a cidade delas, o que acontecia? Elas pudessem também testemunhar a respeito daquilo que aconteceu, e o Evangelho viesse a ficar conhecido. Por quê? Porque eles não teriam simplesmente ouvido, mas eles próprios, cada um de cada nação, eles foram testemunhas daquilo que aconteceu. Então, ali sobre cada nação que estava ali, nós podemos imaginar e entender que tinha um testemunho ali para contar sobre aquilo que aconteceu na sua vida, entendeu? Então essa foi a estratégia ali dada por Deus e realizada por Deus, aliás, e que o Espírito Santo ele tomou, né, para que realmente pudesse o Evangelho já começar aí com o pé direito, né, que é que a gente pode chamar assim, mas começar com tudo, né? E vamos lá. Então, a partir do versículo 14, o que nós lemos e o que nós entendemos de Atos capítulo 2? Que o discurso do apóstolo Pedro, ele fez então ali com aqueles que estavam presentes, né? Claro, eles pudessem ouvir a palavra de Deus, e ele levantou ali na ousadia do Espírito Santo, porque ele naquela época já estava cheio do Espírito Santo, já havia transbordado ali do Espírito, e o sermão, a palavra de Pedro começa então com a explicação dos fenômenos testemunhados pelos que estavam ali, né? Pedro falou exatamente do que aconteceu ali, explicou para eles o que aconteceu ali, para que eles não se assustassem, mas para que eles pudessem entender, né, o que estava acontecendo ali. E também Pedro fez um relato a respeito da mensagem do Evangelho. Pedro falou, claro, a respeito do plano da salvação. Era muito comum e é muito comum para cada evangelista, cada pessoa que
faz esse tipo de trabalho, falar a respeito do plano da salvação, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, do plano e do propósito de tudo isso, da intenção de Deus, alcançar o homem, embora o homem tenha se desgarrado, enfim, o plano da salvação. Pedro falou e fez esses relatos aí, tá bom? Falou lá a respeito dos profetas, daquilo que havia sido profetizado sobre esses acontecimentos também é uma prática comum dos antigos, né? Mas ao ver que as pessoas ali, elas falavam várias línguas, alguns que estavam ali, eles acreditavam que os discípulos estavam até embriagados, né? E eles falavam ali coisa com coisa, eles achavam que não estavam falando assim, coisas que batiam até mesmo. Mas como era ali muito cedo, praticamente 9 horas da manhã que aconteceu tudo isso, Pedro ele teve ali que dar uma chegada ali nas pessoas, dizendo: aqui não tem ninguém embriagado não, né? Aqui a questão é outra, o acontecimento foi outro. E Pedro então pôde explicar realmente aquilo que aconteceu para aquelas pessoas que estavam ali, tá bom? E também em Atos capítulo de número 2, versículo de número 16, também acontece algo assim curioso, tá bom, irmãos? Irmão, estou falando versículo por versículo, tá? Eu só estou falando a respeito de acontecimentos, né? Nós não estamos explorando versículo por versículo, porque alguns versículos eles são interligados, tá? Então ele faz parte de assuntos, né? Então a gente está separando ali assunto por assunto, acontecimento por acontecimento, tá bom? Então nós temos por tendência, nosso propósito é cada semana nós explorarmos ali um acontecimento, tá? E dessas 28 semanas aí, nós estaremos estudando esses 28 capítulos aí em nome de Jesus. Depois a gente parte para uma outra, tá? Então tá. Então o autor ali em Atos capítulo 2, versículo 16, ele refere-se ali também ao texto de Joel capítulo 2, 28. Lembra que eu comentei, que eu li com você? E que nos últimos dias lá acontecerão, que tal? Então, já li para você Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 32. Então, Pedro ele acaba falando, né? Mencionando também sobre esse acontecimento aí, que essa profecia já havia sido dita pelos profetas lá do Antigo Testamento, e isso não era embriaguez, mas era confirmação, né? Era concretização, era a profecia se cumprindo, a profecia acontecendo. Então, Pedro aproveitou, usou a palavra do profeta Joel, capítulo 2, justamente para dar a base, dar uma firmeza naquilo que ele estava falando, tá? Versículos 19, versículo 21 de Atos capítulo 2, fala ali do dia glorioso do Senhor. Se você ler, por exemplo, no começo da carta aos Hebreus, começa a dizer, por exemplo, que a explicação do dia do Senhor, ele começa a partir da vinda de Jesus. O tempo está próximo. Proximidades já começa a falar sobre o dia que Jesus pisou sobre a terra, já começa a falar sobre o fim de tempos. Mas aqui, quando se fala de dia do Senhor, fala justamente a respeito do glorioso dia do Senhor. Sim, claro, do dia que o Senhor vai vir. Mas aqui é algo assim bem interessante, porque o dia que o Senhor, Jesus falando a respeito do reino de Deus ser estabelecido na terra, quando ele dizia a chegada do reino de Deus, mas aqui ele já começa como que trazer parte do reino de Deus para a terra. Ele já começa ali na descida do Espírito Santo já, entendeu? Então, por muitas pessoas assim, até mesmo muitos teólogos, muitos estudiosos até mesmo, quando se fala a respeito do dia do Senhor, ele comenta a respeito da volta de Cristo. E também nas palavras usadas ali, que são parecidas ali, né, com Mateus capítulo 24, versículo 29, eles utilizam essa palavra como base ali, como referência para aquilo que eles comentam, tá bom? Mas em seguida, o apóstolo Pedro, ele repreende aquelas pessoas que, a respeito daquilo que eles tinham feito com Jesus. Olha, o que vocês fizeram com Jesus, né? Vocês mataram Jesus, E essa expressão, foi uma expressão assim até mesmo de... Quando a gente olha para Pedro usando essa expressão, e por várias vezes se usa esse tipo de expressão, né? Vocês mataram Jesus, né? Quando Pedro e João estão lá também diante das autoridades romanas, também tem se comentado sobre isso, né? Mas olha só, então ele repreende os judeus ali por terem feito isso com Jesus, por terem matado, crucificado Jesus. E infelizmente isso, os judeus eles associaram ali como os únicos principais responsáveis pela morte de Jesus, sendo ali os judeus. Mas claro, os judeus eles entregaram o Jesus para os romanos. Quem crucificou, quem executou foi os romanos. Porém, os judeus eles entregaram para os romanos ali através de Judas e tal, tantas coisas assim. Mas a questão é que o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário foi algo necessário, né? Jesus ele veio para isso, ele sempre disse que ele veio para isso, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores
e ele seria crucificado e tá aquela coisa toda. E ele deixou bem claro: ninguém tira a vida do Filho do Homem, mas ele próprio entrega. Como que ele diz: ninguém vai tirar a minha vida, eu a dou espontaneamente, de livre e espontânea vontade, porque havia um plano de Deus para isso. Então, se fosse simplesmente os judeus terem matado Jesus, foi algo ocasional, uma surpresa para Deus. Como já era algo ali profetizado e declarado, todas as coisas que aconteceram com Jesus está escrito assim como diz as Escrituras, ou para que se cumprisse as Escrituras. Para você ter ideia, o próprio Jesus, ele como domínio sobre o seu próprio corpo, ele não simplesmente morreu de uma maneira aleatória, mas ele próprio entregou o seu espírito. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, então os discípulos, por exemplo, quando estavam ali com Jesus, acompanhando a morte, a prisão de Jesus, aliás, chegou ali Judas com mais alguns pessoas para prender Jesus, por exemplo. Perguntaram para Jesus, aliás, estamos procurando Jesus, o Nazareno. Jesus disse: sou eu. Caíram por terra. Ou seja, mais uma vez: estamos procurando Jesus, Nazareno. Ele disse: sou eu. Caíram novamente. Então, irmãos, se Jesus ficasse falando sou eu, até hoje estava caindo gente. Então, quer dizer, ele teve que se entregar, porque senão eles não conseguiriam prender ele de forma nenhuma. Já tentaram apedrejar Jesus, já tentaram jogar ele por ribanceira, já tentaram fazer tanta coisa com ele. Soldados foram para prender Jesus e foram evangelizados e voltaram para os seus senhores da mesma maneira. Então, nada aconteceu fora do controle daquilo que Deus havia dito. Então, algumas expressões que você vai encontrar lendo Atos dos Apóstolos, você vai pensar assim: puxa, mas será que, olha só, mataram Jesus mesmo? Jesus, ele se entregou, tá bom? Ele se entregou e para que as Escrituras elas viessem a se cumprir, assim como nós conhecemos, tá bom? Então, quando a igreja cristã começou até mesmo ali a se formar, como outras crenças até mesmo começaram a se formar ali, os judeus eles eram perseguidos como culpados da morte de Cristo, né? E eles eram afrontados, e na verdade eles não tinham culpa disso, porque foi um plano de Deus, como nós já comentamos, e a palavra de Deus ela deixa bem claro sobre isso, tá bom? Então, aquela geração, o que ela fez? Ela rejeitou a Jesus, como diz lá no começo de João capítulo 1, né, nos primeiros versículos lá: ele veio para os que eram seus, mas seus não receberam, ou seja, rejeitaram. Mas todo quanto recebeu, Deus deu o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus, porque creram no seu nome. Então, aquela geração que rejeitou Jesus, e não poderiam ser inocentes, claro, porque negaram o Messias, claro. Por isso que Deus já preparou um outro plano, um outro projeto para eles. Então, o nosso árbitro, de certa forma, ele pode, nossa liberdade, quando eu digo nosso árbitro, eu vou falando nosso juiz, né, que é o Senhor. Ele não poderia, de certa forma, vamos dizer assim, condenar simplesmente aqueles que rejeitaram, claro, por isso que ele preparou um outro plano, outro propósito. Então, essa liberdade que se tem, por exemplo, de aceitar ou de rejeitar, porque, por exemplo, se eles conhecessem o Messias, ninguém rejeitaria o Messias e ninguém crucificaria o Messias. Então, ele veio como juiz, né? A mente de muitas pessoas foram endurecidas, o coração endurecido, os olhos tapados, para que realmente o plano e o propósito pudesse acontecer, tá bom? Então, essa liberdade aí, né, não pode ser desculpa, claro que não, para nós errarmos e até mesmo hoje nós dizermos: rejeito Jesus ou não quero Jesus. Então, é necessário que nós venhamos realmente a entregar, né? Mas era necessário também que o plano pudesse acontecer ali, para que Jesus pudesse vir também para os gentios, né, que era todo aquele que não era judeu, e o plano pudesse acontecer e Jesus pudesse até ser crucificado. E foi crucificado até de uma maneira injusta, porque como é que crucificaria um justo? Não teria nem motivo para crucificar Jesus, né? Então, tá. Então, mas Deus, ele sabe todas as coisas, ele programou, ele projetou tudo isso já, tá bom? Então, ainda que a morte do Senhor Jesus, ela pudesse ali ser realizada ali diretamente pelos judeus, nós acreditamos que isso seria um plano, um propósito de Deus. Porém, para mostrar que isso estava no controle de Deus, então Deus não deixou que isso acontecesse, mas Deus preparou, Deus programou realmente todas as coisas projetadas pelo céu, né? Todas as coisas projetadas ali pelo controle diretamente de Deus, tá bom? Eu quero ler para você um salmo que fala a respeito, um salmo messiânico, tá bom? Um salmo que fala a respeito do Messias, da ressurreição dele também. Existem vários salmos messiânicos. Salmos de número 22 é um salmo messiânico. Salmo 16, onde eu vou ler aqui do versículos 8 ao 11, também fala a respeito disso, né? Diz assim, olha só, Salmo 16, versículo 8 está escrito assim: eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito.
e nada me pode abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. Eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Olha só que interessante, querida, a segurança em Deus, tá bom? Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz, felicidade para sempre. Olha só que interessante, querido. Olha só que interessante, Atos. Esse salmo, aliás, esse salmo messiânico. Olha só que interessante. Esse texto que é um salmo de Davi. Salmo não é só de Davi, tá bom, irmãos? Tem aí uns 5, 6 que escreveram salmos. Davi, Asaf, Moisés e Salomão. Vários aí escreveram salmos, tá bom? Corá, enfim, vários aí. Os filhos de Corá, aliás. Então, o texto aqui, irmãos, mostra, né, que se refere a um salmo messiânico, que se refere ao Messias, tá bom? Para associar ali com o fato de Jesus ter ressuscitado, então, na tentativa ali de fazer entender que Jesus era o Messias. Então, várias passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus como Messias, né? Então tá, e no versículo 27 aqui do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? O que a gente vai encontrar? No versículo 27 a gente vai encontrar que nós podemos ler, né, em Atos capítulo 2, versículo 27, que sobre a morte, ou o texto original, que Hades, ali esse salmo que nós lemos, salmo de número 16, né, que no texto original Hades, ele tem algumas traduções que trazem até mesmo a palavra Hades, né, que trata-se de mundo invisível. Também muitas passagens eles são associadas também a sofrimento ou sepultura, ou aqui também nesse caso, né, que o trecho que ele não explica ali, não permitiria que o corpo e o espírito de Jesus eles ficassem separados, né? Enfim, a questão é que Hades tem essas várias referências aí, dependendo do lugar onde nós vamos estar lendo. Como, por exemplo, lá na parábola do rico e Lázaro, nós entendemos, por exemplo, que Hades é um lugar de sofrimento, onde existe aquela separação, onde mostra que o próprio rico ele está em tormento, né? Ele está em lugar de tormento, e fala lá que ele está no Hades, ele foi para o Hades, tá bom? Então tá. Então, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, o discurso de Pedro, ele ressalta aqui então algumas coisas, né? Que as pessoas ali, elas testemunhassem a respeito da ressurreição de Cristo através da vida deles, através daquela pregação, tá bom? Ali versículos 31 e 32, então vem essas evidências aí que são basicamente duas. Primeiro, o túmulo vazio, que poderia testemunhar, claro, a ressurreição de Cristo. Segundo, as pessoas que viram o próprio Senhor Jesus ressurreto. Uma delas foi o próprio Pedro, tá bom? E vários dos que estavam ali. Primeiro Maria Madalena e depois também o restante dos discípulos, tá bom? Então, Atos capítulo 2, no versículo de número 33, o que nós podemos ler em Atos capítulo 2, versículos 33? A gente pode ler, a gente pode entender que Pedro, então, ele declarou que o Espírito Santo, ele fora enviado por Cristo, ressuscitado, né, vamos dizer assim. E no versículo seguinte, Pedro, ele menciona, aqui no Salmo 110, versículo de número 10, o Senhor disse ao meu Senhor, o Rei, e sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Alguma tradução diz por escabelo dos seus pés. Significa a mesma coisa, tá bom? Então, você vê que é algo apontado lá já para o futuro, né? Mas para mostrar também, claro, como nós comentamos, que o Messias, ele se encontra ali agora, né, à destra de Deus Pai, como ele mesmo declarou, que estaria subindo, né, e estaria à destra do Pai, estaria à direita do Pai, por onde, com certeza, ele iria subjugar ali seus inimigos, como a palavra do Senhor diz, que até mesmo aqueles que transpassaram ele, a palavra do Senhor diz que eles vão dar de frente com Jesus, né? Olha aí que coisa, hein? Então, mas Jesus estará não simplesmente dessa vez numa cruz, não simplesmente dessa vez peregrinando, mas Jesus estará sentado no trono de glória, onde ele vai julgar, tá bom? Todas as nações aí. Olha só, então reinando no trono de Davi, naquilo que ele mesmo disse, né? O reinado dele jamais terá fim. Então, no meio desse tempo, desses acontecimentos, Jesus ele enviou o Espírito Santo, como foi promessa. Ele disse: eu vou ao Pai, mas enviarei outro Consolador, e deu algumas descrições ali a respeito desse outro Consolador, e enviou então o Espírito Santo. No versículo 36, Pedro, nós encontramos que ele esclarece que Jesus é o Messias, literalmente é o Messias, o Senhor e Deus. Ele declara isso, uma divindade, né,
Atos capítulo 2, verso 37, ao escrever ali esse comentário, né? E o autor, ele acaba dizendo, né, que um sentimento, que a pessoa precisa ter esse sentimento, esse arrependimento. A pessoa precisa se arrepender de coração, ela precisa sentir arrependimento, precisa sentir tristeza da sua velha vida, para que ela possa então ter salvação em Cristo Jesus, se arrependendo, descendo claro as águas do batismo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, não for batizado, houver essa rejeição, com certeza vai vir a condenação. A palavra do Senhor já diz isso também, João capítulo 3, versículos 16, versículos 17, 18, enfim, em diante, fala sobre isso também, né? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, esses que rejeitam a Jesus, que rejeitam a luz de Cristo. Então, quando o discurso de Pedro ele terminou, o que acontece? Quase 3.000 pessoas ali entregaram, elas se converteram ao Senhor Jesus, uma multidão, então, da que estava ali, já se entregaram a Jesus no primeiro discurso de Pedro, para você ter ideia, a primeira ministração, a primeira pregação de Pedro. Aqui então nós podemos encontrar também que a pessoa, para se tornar ali um seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus, ou um cristão, como chamamos nos nossos dias, isso se começa a chamar desde Atos dos Apóstolos, né? Então, para a pessoa se tornar um cristão, basta então se arrepender dos seus caminhos maus, tá bom? E basta, na sequência ali, ela permanecer diante do Senhor, e ela com certeza vai receber o dom do Espírito Santo, como está escrito aí no versículo de número 28. Precisa focar ali na palavra de Deus, tá bom? Obedecer os mandamentos do Senhor, como nós sempre comentamos também, e era muito comentado nessa época também, tá? Então, segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo 9, fala sobre isso também, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, também faz um comentário sobre esse assunto, tá bom? Eu não vou ler esses versículos para a gente não estender muito, tá bom? Porque a gente tem aqui uns compromissos, tá bom? Então tá. Mas olha só, mas você pode ler na tua casa, tá bom? Vai exercitando a leitura da Bíblia, isso é sempre bom, porque esse estudo vai ficar registrado tanto no YouTube como também no Facebook, e enfim, você vai poder estar vendo por várias vezes e acompanhando também, e vai dando pausa aí, tá bom? Para você estar acompanhando legal aí. Então, o cristão, então, significa que ainda ele deve se arrepender, claro, dos seus pecados específicos. Nós sempre comentamos isso na ceia. Pecado tem nome, porque quando nós estamos pecando, errando, falhando, nós estamos realizando aquilo em áreas da nossa vida. Então, pecado tem nome, então precisa ser tratado exatamente como ele é, tá bom? Então, pecado tem nome específico. Então, o arrependimento ali, ele com certeza está relacionado com a salvação. Então, nós precisamos nos arrepender, tá bom? E mudar de caminho. Precisamos se arrepender, mudar de vida, como está escrito em Atos capítulo 28, versículo, aliás, Mateus capítulo 21, versículos do 28 ao 30, tá bom? Então, crer aí e ser batizado, né, que é o sinal exterior. O batismo é o sinal exterior, ele vai estar mostrando para as pessoas que dentro dele já aconteceu algumas coisas aqui. Ele já deixou a velha vida, já deixou o velho ensino, os velhos costumes, as velhas tradições, e seja prostituição, seja avareza, seja o que for, já deixou aquela vida de lado e ele quer seguir a Cristo Jesus, tá bom? Já tomou a cruz de Cristo e quer seguir a Cristo Jesus. Então, o plano da salvação, ele fica aí embasado justamente nisso daí. Então, em Mateus capítulo 12, por exemplo, no versículo 41, para você ter ideia, esse termo utilizado ali no original como quando fala a respeito do Espírito Santo, né, a respeito do dom do Espírito Santo, a pessoa receberia o Espírito Santo, ele é concedido deliberadamente a todas as pessoas. Então, a partir do momento que se entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo já vem habitar na vida da pessoa e com certeza já traz algo, já traz ali um dom, já traz um presente da parte do Senhor. E os dons espirituais nós precisamos buscar da parte de Deus também, os dons conforme o trabalho daquilo que nós realizamos, conforme a necessidade, tá bom? Precisamos buscar os dons de Deus para que nós possamos estar ali aptos para fazer a obra de Deus. Não é homem que capacita simplesmente o outro homem a fazer a obra de Deus. O homem ele pode dar instrução. A capacidade ela vem do alto, a capacidade ela vem do Espírito Santo. Ele que instrui e dirige todas as coisas ali para que tudo seja para a glória de Deus, tá bom? Então, perdão. Em Atos capítulo 2, agora no versículo 42, o que nós lemos, o que nós entendemos? Que a partir então dessa referência da ceia do Senhor, fala um pouquinho a respeito disso, né? Mas do partir do pão, né? Que eles não tinham nada em comum e tal. E também o momento de que eles se ajuntavam
e eles distribuíam seus próprios bens ali, colocavam aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído com aqueles que tinham necessidade, e coisa assim. A igreja ela foi formada exatamente dessa forma, tá bom? Não cada um tendo aquilo que tinha simplesmente e pronto, mas cada um, ele não considerava aquilo que ele tinha sendo seu, mas ele compartilhava com outras pessoas. Você vai encontrar isso até em Atos, lá no capítulo de número 6, aliás, capítulo 5, lá, chegando no capítulo 6, quando a gente encontra Ananias e Safira tentando arrancar glórias para ele de coisa que não fizeram, tá bom? Enfim, vamos chegar lá também. Então, Atos capítulo 2, ele para ressaltar aí, né, o versículos 44 e 45, né, que relatam também que como os cristãos da época viviam repartindo, né, o que eles tinham ali entre eles mesmos, como nós acabamos de comentar. Isso, e assim começou a crescer, começou a dar origem às comunidades cristãs, porque elas não tinham nome de igreja, mas eram comunidades cristãs que eram formadas, né? A gente vai encontrar isso lá na frente também, através da vida do apóstolo Paulo e dos seus seguidores também, tá bom? E a atitude também que serviu ali para muitas pessoas que percebessem ali a misericórdia daquelas pessoas que tivessem ali vontade de fazer parte daquele povo. Ou seja, através dessa atitude, muitas pessoas se achegavam a Cristo porque eles viam o amor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com eles. Por quê? Porque aquilo que eles tinham, eles não eram egoístas de dizer isso aqui é meu, mas aquilo que eles tinham, eles dividiam, eles abriam mão, né? Mais vale uma mão aberta do que um punho fechado. Nós aprendemos muito isso. Então, eles abriam mão. Quando eles abriam mão daquilo que eles tinham, o que acontecia? Deus fazia com que prosperasse o número de cristãos, e Deus fazia com que as pessoas de fora vissem o amor, sabe? Que as pessoas de fora pudessem ver o amor de Deus neles. E então vinha o crescimento da igreja. Olha só que interessante, tá aí uma dica, tá bom? Quando nós semeamos, nós também colhemos. Tem muita gente guardando a semente aí, e a semente apodrecendo, estragando, não serve nem para ele nem para outros. Então, semeia aí, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus ali em Atos 2, então, dá origem ali aos cristãos, aos primeiros cristãos, né? Do poder do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, ali também segundo os princípios bíblicos, tá bom? E a comunhão do relato também de Atos capítulo 2, ali limitou-se ali aos primeiros cristãos, né? Aos primeiros anos do crescimento da igreja, e a igreja começou a crescer ali, principalmente em Jerusalém, tá bom, naquela região, e a necessidade também que havia de estar associada pelo fato de a cidade ali receber muitos peregrinos, muitas pessoas. A cidade sempre recebia os peregrinos, principalmente nas festas. Então o cristianismo começou ali como base, porque eles sempre teriam acesso a pessoas estrangeiras, e nisso também o evangelho ele se espalhava, e isso ano após ano, tá bom? E nós podemos aprender assim, e Deus usou essa estratégia, claro, e Deus é um Deus estrategista, nós sabemos muito bem disso, tá bom, querido? Então, querido, eu creio que o estudo de Atos, ou o resumo de Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós podemos dizer, nós podemos declarar dessa forma, tá bom? E que fala da descida do Espírito Santo, atitudes ali dos apóstolos, aquilo que aconteceu por primeiro na vida deles, né? A experiência deles também foi algo assim, novidade para a vida deles. E agora não era mais Jesus ali na direção, humanamente falando, fisicamente falando, embora o Espírito Santo sempre estivesse na direção, mas eles tinham que tomar decisões ali voltadas para Deus. Aquilo que eles viram Jesus fazer, ter que orar ao Pai para que Jesus pudesse tomar decisão, isso agora eles tinham que fazer. Então Jesus ilustrou muito bem aquilo que eles teriam que fazer quando fosse a vez deles estar assumindo a liderança da igreja. Tá bom? Tá? E no próximo estudo nós veremos em Atos capítulo 3, nós vamos conhecer um pouco melhor ali, um pouco da vida dos primeiros cristãos, iremos conhecer também um pouco da vida do apóstolo Pedro, né, mais específico ali, vai focar um pouquinho mais ali na vida do apóstolo Pedro. E eu creio que o estudo de Atos capítulo 2 é bem por aí, né? A gente fez esse resumo aí, tá bom? Para que os irmãos pudessem estar aí sempre ligados naquilo que a gente tem para passar, naquilo que a gente tem programado para cada um dos irmãos, tá bom, querido? Então, Atos capítulo 2, a gente praticamente fica por aqui, tá bom? E eu só quero lembrar você, tá bom? Deixa eu dar o meu adeus aqui para minha gravação no YouTube. Querido, graça e paz, abençoe sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Não se esquece de deixar seu like, seu joinha, vai nos ajudar muito, e compartilhar esse vídeo para que possa chegar até tantas outras pessoas. Valeu? Deus abençoe, um abraço, graça e paz. Até o nosso próximo momento de estudo bíblico. Tchau, tchau, até lá.